A humanidade, ela está totalmente caída, totalmente entregue ao pecado. Sim, a humanidade está totalmente entregue ao pecado, sendo liberto desta condição apenas através do sacrifício de Cristo na cruz do Calvário. E a humanidade, com todas as possibilidades de demonstração de algum tipo de carinho ou de afeto, tudo está limitado às suas necessidades pessoais, porque na escolha entre si e o próximo, é natural que não se faça aquilo que a palavra do Senhor ela nos chama a fazer, que é amar o próximo tanto quanto a nós mesmos. E a gente abre mão de vários princípios por uma questão de sobrevivência. Nós estamos numa espécie de ressaca, talvez, seria assim uma expressão boa de se dizer, de um pós-Dia das Mães, em que no domingo de ontem houve uma grande comoção pelo Dia das Mães, e a gente não pode negar que realmente existem mães legítimas e verdadeiras, mães que além de procriar, além de gerar, elas no desenvolvimento familiar conseguem expor o que há de mais sublime no amor aos filhos. Mas isso não é uma prática geral ou generalizada. Existem algumas mães que infelizmente não conseguem cumprir o seu papel de mãe. Em 2 Reis, capítulo 6, dos versículos 26 ao 30, esse texto relata um acordo de duas mães que num período de escassez em Samaria, no momento em que Samaria está sitiada pelos assírios, e há falta de mantimento, falta de recursos, duas mães entram em acordo para que num dia uma mate o filho para eles se alimentarem e no dia seguinte a outra mataria o filho para se alimentarem. E este questionamento ele chega, de uma das mães até o rei, porque ela se sentiu traída, porque ela tinha matado o filho e eles tinham ceiado aquele filho, se alimentado, e chegou a vez agora da outra amiga ter sacrificado o próprio filho para eles se alimentarem, e ela não cumpriu com o acordo. E o rei ele rasgou as vestes e ficou totalmente indignado, escandalizado com aquela circunstância, como qualquer pessoa que tem um mínimo de bom senso, de caráter, ficaria e se sentiria. Mas o interessante é que aquela mãe, o grande questionamento dela é que a outra não queria matar o filho para elas se alimentarem, porque ela tinha tido a coragem de matar o próprio filho, de se alimentar do próprio filho para não morrer de fome. Então, esse é um dos textos bíblicos que mostram essa condição humana entregue ao pecado, entregue a esta circunstância que denigre o ser humano, porque não foi para isso que Deus nos formou.
Deus não nos constituiu para sermos assim, mas a escravidão do pecado levou a humanidade a essas questões tão trágicas, tão aberradoras, que a gente reflete e verificamos que talvez depois de um dia, de uma longa comemoração, talvez a gente não tenha tantas coisas assim para comemorar. Talvez não tenhamos tantas coisas para comemorar por causa da condição humana. E o apelo que eu posso fazer nessa transmissão é o apelo de nos voltarmos para o Senhor enquanto é tempo, de buscarmos a face do Senhor para que Teu Espírito Santo entre em nossas vidas e possa remodelar-nos a nós, a condição da qual Deus Ele nos designou para sermos. Que somente com o Espírito do Senhor é possível nos tornarmos aquilo que Deus projetou para nós e a gente não venha cair numa situação tão crítica, porque talvez alguém pode pensar, não, mas eu jamais mataria o meu filho, eu jamais me alimentaria do meu filho, mas essa não é a única tragédia humana, existem tantas outras que por uma questão de sobrevivência, muitas das vezes se faz com a maior naturalidade. E tudo aquilo que é avesso ao que deveríamos ser, isso tem que ser rejeitado. Mas só isto é possível através da ação do Espírito Santo em nossas vidas. Que Deus abençoe e que nos desperte para uma meditação, para uma reflexão e para uma mudança real de vida em tempo oportuno.